lado, a gente tem as ênfases nas tarefas, né, na administração científica, como você viu na aula anterior. E agora você vai ver, né, nessa aula, nesse vídeo aqui, a ênfase na estrutura organizacional. Como que os pensadores e o principal pensador da época, né, ao discorrer sobre a administração, ele resolveu mudar o foco. Em vez de ser na tarefa, agora o foco se tornou na estrutura organizacional. Então, acompanhe a aula, espero que você goste. Então, vamos nessa. A teoria clássica, ela vem logo após a teoria científica e foi idealizada por Henri Fayol. Quando Taylor ele focava muito na visão e na ênfase nas tarefas, ênfase na divisão das tarefas, enquanto Fayol, a teoria clássica, ela é caracterizada pela ênfase na estrutura organizacional, pela busca da máxima eficiência da organização. Essa teoria, né, essa forma de se pensar a administração, ela sofreu críticas como a manipulação dos trabalhadores através dos incentivos materiais e salariais e a excessiva unidade de comando e responsabilidade, né? Então, Henri Fayol defendia que era preciso ter de fato uma estrutura organizacional muito bem definida, muito bem esclarecida. E a gente tinha algumas diferenças, né, entre Taylor e Fayol. Enquanto os métodos de Taylor eram estudados por executivos europeus, né, os seguidores da administração científica só deixaram de ignorar a obra de Fayol quando a mesma foi publicada nos Estados Unidos. O atraso na difusão generalizada de ideias de Fayol fez com que grandes contribuintes do pensamento administrativo desconhecessem seus princípios básicos. Fayol ele relacionou, a partir do estudo do que Taylor dizia, 14 princípios básicos, né, do trabalho. O primeiro princípio básico que Fayol criou foi a divisão do trabalho, ou seja, Fayol dizia que era necessária uma especialização dos funcionários desde o topo da hierarquia até os operários da fábrica, assim favorecendo a eficiência da produção e aumentando a produtividade. O que isso significa, né? Taylor dizia que o foco da empresa tinha que ser da base para o topo, como se a empresa fosse uma pirâmide, então era da base da pirâmide para o topo, enquanto Fayol inverteu, dizendo que o foco da empresa deve ser do topo hierárquico até o chão de fábrica. O segundo princípio, né, da administração que Fayol definiu é o princípio da autoridade e responsabilidade. A autoridade é o direito dos superiores de darem ordens que teoricamente serão obedecidas, e responsabilidade é a contrapartida da autoridade. Ou seja, o superior tem a autoridade dada a ele para que ele possa dar ordens, enquanto que o colaborador funcionário tem a responsabilidade de seguir tais ordens, né? Então, um tem a autoridade, o outro tem a responsabilidade. O terceiro princípio foi a unidade de comando, ou seja, um funcionário deve receber ordens de apenas um chefe, evitando contra-ordens, ou seja, ele tem um chefe só e esse chefe é o único que vai dar as ordens para ele. Outros chefes podem precisar dar ordem para esse colaborador, mas o correto é que eles repassem a ordem para o chefe direto, e o chefe direto que vai decidir se realmente deve ser executada aquela ordem ou não. Também foi colocado o quarto princípio, a unidade de direção. O controle único é possibilitado com a aplicação de um plano para o grupo de atividades com os mesmos objetivos. Ou seja, eu não vou ter objetivos diferentes para todas as pessoas. Eu vou ter um objetivo só que cada pessoa vai ter ali as suas ações diferentes que contribuem como um grupo para atingir ali o objetivo determinado. O quinto princípio é o princípio da disciplina. Então, a necessidade de estabelecer regras de conduta e de trabalho válidas para todos os funcionários. A ausência de disciplina gera o caos na organização. Então, toda empresa ela precisava ter as suas regras bem definidas, os seus termos de conduta, os seus termos de trabalho, para que assim os colaboradores seguissem e não houvesse o caos, né? O sexto princípio é a prevalência dos interesses gerais. Então, os interesses gerais da organização devem sempre prevalecer aos interesses individuais de cada colaborador. Então, o que isso significa? Que o objetivo máximo da organização é quem deve ser seguido, é o que deve ser respeitado, e
deve ser prevalecer sobre os interesses dos colaboradores que trabalham na empresa. O sétimo princípio é o princípio da remuneração, que deve ser suficiente para garantir a satisfação dos funcionários e da própria organização. Ou seja, uma faca de dois gumes. Eu preciso garantir que os meus funcionários estejam satisfeitos com o dinheiro, o valor que recebe na sua remuneração, mas também não pode ser um valor que dê prejuízos financeiros para a organização. Então eu preciso fazer o meio termo aqui. O oitavo princípio é o princípio da centralização. Atividades vitais da organização e suas autoridades devem ser centralizadas, ou seja, atividades, né, que são como direção geral, atividades de coordenação, elas precisam ser centralizadas. Eu não posso dividir o comando nem as ações com outras pessoas, porque eu preciso centralizar. Isso era o princípio da administração clássica. A hierarquia, né? Então o princípio nono é o princípio da hierarquia, que é uma defesa incondicional da estrutura hierárquica, respeitando à risca uma linha de autoridade fixa. Então, Fayol dizia que se não houvesse hierarquia nas empresas, também haveria caos. Então eu preciso ter uma hierarquia, essa hierarquia deve ser seguida. O décimo princípio, o princípio da ordem, né? Deve ser mantido em toda organização, preservando um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. É o princípio da organização. Então, Fayol dizia, eu preciso organizar tudo, cada lugar deve ter um local para ser guardado e cada coisa deve estar guardada no seu lugar, não pode estar em lugares trocados. O 11º princípio é o princípio da equidade. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. O princípio da equidade, né? A justiça deve prevalecer em toda a organização, justificando a lealdade e a devoção de cada funcionário à empresa. E quando eu falo equidade, todos devem ser vistos como um só, porque assim eu consigo a lealdade. É igual você estar em casa, né? Você tem seus irmãos, e seus irmãos, você e seus irmãos são vistos iguais perante seus pais. Vocês podem cometer erros e são julgados da mesma maneira. Se houver favoritismo entre um ou outro, há injustiça, logo não há uma lealdade e nem devoção das pessoas por aquele ciclo ou pelaquela empresa. O 12º princípio é a estabilidade dos funcionários, onde uma rotatividade alta tem consequências negativas sobre o desempenho da empresa e a moral dos funcionários. Então eu tenho que focar em manter os funcionários dentro da minha organização. Isso é um princípio da administração clássica. O 13º princípio, que é o princípio da iniciativa, deve ser entendido como a capacidade de estabelecer um plano e cumpri-lo. E aqui também vem a questão da proatividade, ou seja, eu não vou esperar que os outros me digam o que fazer. Eu mesmo irei me policiar, irei dizer o que deve ser feito e irei realizar. Então, o último princípio, que é o espírito de equipe, que Fayol dizia que o trabalho deve ser feito em conjunto, facilitado pela comunicação dentro da equipe. Os integrantes de um mesmo grupo precisam ter consciência de classe para que defendam os seus propósitos, né? Então, ele dizia que todos devem estar reunidos, todos devem ter o mesmo espírito de equipe para trabalhar como iguais. Então, quando a gente tem uma ótica e a visão da empresa a partir da gerência administrativa, Fayol focou seus estudos na unidade de comando, né? Autoridade e na responsabilidade também. Em função disso, quando a gente estuda a administração clássica, a gente vê Fayol como obcecado pelo comando, onde a empresa é vista como sistema fechado
E a partir do momento em que o planejamento é definido como sendo a pedra angular da gestão empresarial, é difícil imaginar que a organização seja vista como uma parte isolada do ambiente. Manipulação dos trabalhadores, bem como a administração científica, foram taxadas de tendenciosa, desenvolvendo princípios que buscavam explorar os trabalhadores, e assim, né, foi essa visão de Fayol quando ele montou a administração clássica. Tendo como base, né, essa visão da organização, essa visão administrativa, Fayol dividiu as funções empresariais em 6 funções. Então ele propôs que toda empresa fosse dividida e pode ser dividida em 6 funções, onde a primeira função é a função técnica, que hoje é muito conhecida como uma área de produção, relaciona com os aspectos de produção de bens e serviços, ou seja, a empresa tem a função empresarial técnico, que é a função ligada à produção, função que vai produzir, que vai executar, que vai de fato estar fazendo os produtos ou executando os serviços. Também a gente tem a função comercial, né? A segunda função definida por Fayol, que ela é denominada nos dias de hoje a função de marketing, por exemplo. Relaciona-se com a compra, a venda e permuta de bens produzidos e consumidos pela empresa. Então, a parte que vai estar vendendo, que vai estar comercializando ali os produtos. Depois a gente vai ter a terceira função, a função financeira, que é de fato o gerenciamento de recursos financeiros. Então toda empresa precisa ter essa função que vai gerenciar os recursos financeiros. A quarta função definida por Fayol é a função da segurança, né, que é a questão dos recursos humanos ali, se fosse hoje em dia, a gente fosse fazer o paralelo. Tem como atividade assegurar os bens da empresa e também assegurar as pessoas envolvidas com a empresa. A quinta função definida por Fayol é a função contábil, que é a questão ali de estatísticas, balanços financeiros, balanços fiscais, essa parte mais burocrática. Qual que é a diferença entre financeiro e contábil? O financeiro lida ali com os recursos financeiros que a empresa precisa para executar suas atividades, enquanto a contabilidade é pelos registros dessas finanças, esses registros estatísticos, entender o que está dando certo e o que está dando errado. E, por fim, a função administrativa, que tem como função a questão de coordenar as demais áreas. Então, Fayol considerava que a questão da administração ela devia ter integração das demais funções. Então, a parte administrativa, ou seja, a visão da gestão administrativa, iria supervisionar todas as outras 5 funções. Então, para Fayol, né, como a função administrativa deveria coordenar as demais funções, ele precisou focar muito nisso, né? Então, ele trouxe aí as funções do administrador baseado nas funções administrativas. Como Fayol acreditava que essas funções administrativas tinham que se prevalecer sobre as outras 5 funções, era necessário estabelecer as funções do administrador. Então, a primeira função do administrador definida por Fayol foi a função, né, de planejar. Ou seja, ele precisa visualizar o futuro e traçar e programar as ações em médio, curto e longo prazo para execução desse planejamento. O administrador também, na segunda função do administrador, precisa organizar, que é constituir a estrutura material e humana necessária para realizar o empreendimento colocado no planejamento. Então eu planejo o que deve ser feito e na organização eu vou elencar o que eu preciso, qual é a minha estrutura material e humana para a execução das atividades. Depois eu tenho a função de comandar, que é de fato dirigir e orientar as pessoas para fazerem as tarefas da maneira que foi planejado. Depois eu tenho a função de coordenar, que eu vou harmonizar todos os atos e todos os esforços coletivos. Ou seja, eu tenho várias tarefas, eu tenho vários materiais, eu tenho várias pessoas e na coordenação eu estou unindo cada um deles ali para que eles consigam trabalhar de maneira unissona. E por fim eu vou controlar, que é para cuidar com que todas as tarefas e as ações elas sejam executadas de acordo com o que foi planejado. Então são 5 funções do administrador, que comumente podemos chamar de PO3C, que foram estabelecidos por Fayol em conjunto com as funções ali, né, empresariais. Ele definiu as funções empresariais e depois ele definiu as funções do administrador. Com base nisso a gente tem aí a administração clássica. Então a gente tem a administração científica e depois nós temos a administração clássica, que veio com Fayol, focando na estrutura organizacional e focando no comando, na direção da empresa, nessa parte burocrática e não só na parte da execução da tarefa, como o Taylor focou.
Beleza? Eu espero então que você tenha entendido, espero que você tenha gostado dessa aula. Te vejo na próxima aula. Fique comigo e por enquanto, vamos que vamos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!